Oi, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre programação de sockets com TCP e UDP, tá? Então, o objetivo aqui é aprender a construir aplicações cliente-servidor utilizando o socket, ok? O socket apareceu no sistema operacional BSD e Unix em 1981, e a ideia deles é exatamente viabilizar essa interface de comunicação entre a camada de aplicação e a camada de transporte, abstraindo todo o núcleo da rede. Então, eles são explicitamente criados e liberados na aplicação, né? Pela aplicação, significa dizer que o desenvolvedor vai ter que utilizar APIs para isso. Segue o paradigma cliente-servidor, e a gente tem basicamente dois tipos de serviço, que são o socket usando o DP, aonde existe a transferência de datagramas de forma não confiável, e o socket TCP, onde é transferido um fluxo de bytes confiável, tá? Então a gente deve entender um socket como uma interface, né? Uma janela local ao hospedeiro que vai ser criada e pertencer à aplicação, vai ser controlada pelo sistema operacional, e é através dessa interface que é possível enviar e receber mensagens do outro lado. Então, essa interface vai abstrair todo o caminho até o processo de destino, seja o cliente ou o servidor. Ok, pessoal? Então, como a gente falou, o socket é uma interface, né? Eu não gosto de usar o nome porta, porque pode gerar uma confusão com o número de porta que a gente vai ver da camada de transporte, né? Então, no slide anterior eu falei janela de propósito, tá? Então, não vamos usar a palavra porta aqui não, ok? Vamos pensar numa interface entre o processo de aplicação e o protocolo da camada de transporte que faz a comunicação lógica fim a fim entre processos, né? Vai usar UDP ou TCP, isso na arquitetura da internet. No serviço TCP, ele implementa uma transferência confiável de bytes de um processo para o outro. Então, percebam que a camada de transporte, a camada de transporte, ela vai viabilizar essa comunicação lógica entre processos. E quem implementa a camada de transporte é o sistema operacional, certo? Ok? E aqui a gente visualiza essa interface, né? O processo aqui passa um dado, no caso do TCP, passa um byte pela interface, e o byte vai sair do outro lado no processo de destino. Significa dizer que tudo isso aqui, todas as 4 camadas abaixo serão abstraídas por essa única interface, o que é extremamente positivo para a criação de aplicações, né? O desenvolvedor não precisa controlar nada das 4 camadas abaixo. Simplesmente dizer se quer usar um socket TCP ou UDP. No caso do DP, a gente tem uma transferência confiável de bytes, ok? Significa se um byte for perdido aqui ou chegar corrompido, o TCP vai ter mecanismos para detectar isso e reenviá-lo, coisa que o UDP não faz. Mas isso, todo o detalhamento de como é que funciona a transferência confiável de dados implementada no TCP, a gente vai estudar no capítulo seguinte, que trata exclusivamente da camada de transporte. Então, pessoal, assim, a programação de socket segue esse modelo cliente-servidor, não é? O que é que significa dizer isso? Que a gente vai ter um lado servidor e o lado cliente. O lado servidor, ele vai ter que ficar sempre disponível para o cliente poder contactá-lo. Então, é do cliente que parte o primeiro passo da comunicação. O cliente vai contactar o servidor. Para isso, o servidor tem que estar em execução anteriormente, né? Tipicamente, esse servidor
fica 24 horas ligado, né? Ok? Mas se a gente falar de uma aplicação qualquer, o lado servidor da aplicação distribuída não precisa ser visto como um típico servidor da arquitetura cliente-servidor, certo? Não fazer confusão com isso. O lado servidor da aplicação distribuída é o processo que vai ficar aguardando ser solicitado, ok? Portanto, esse processo tem que ser criado antes e ele usa um número de porta, certo? Não confundir a porta com o socket em si, tá? Então ele vai usar um número de porta e que ele vai solicitar ao sistema operacional dele, o sistema operacional vai passar o número de porta disponível para ele, né? E o cliente vai usando o endereço IP do lado servidor da aplicação e o número da porta usado pelo processo servidor, ele vai contactar o servidor. Perfeito? Então o cliente, para contactar o servidor, ele vai criar um socket TCP local do lado dele, do lado do cliente, e como eu disse, especificar o endereço IP do host que está rodando lá do servidor da aplicação e vai também especificar o número de porta. Certo? Quando o cliente cria o socket TCP, ele cria uma conexão. Como a gente ventilou anteriormente, o serviço TCP, ele provê ele é orientado à conexão. Então existe uma conexão entre o lado cliente com o lado servidor. Quando o servidor for contactado pelo cliente, o TCP do servidor, né, o lado do servidor, ele cria um novo socket para conversar com o cliente, certo? De tal forma que existe um primeiro socket que é ativado logo ao início que o processo começa a rodar, que é responsável só por escutar pedidos. Na hora que escuta o pedido nesse primeiro socket, vamos dizer assim, ele, ao aceitar esse pedido, ele cria um novo socket para atender a conexão com aquele cliente. Se chega um segundo pedido, esse segundo pedido vai acessar o primeiro socket que a gente mencionou e, obviamente, vai ser criada uma nova conexão. Então, um outro socket vai ser criado para o segundo cliente, de tal forma que vai ser um socket para cada cliente. Tá? A gente vai estudar isso direitinho, como eu mencionei, no capítulo seguinte, no capítulo 3, para entender o processo de multiplexação e demultiplexação da camada de transporte. Então, sob o ponto de vista da aplicação, o TCP, protocolo TCP, que vai ser utilizado usando um socket TCP, vai prover essa transferência confiável, ordenada de bytes. Seria uma espécie de tubo que vai ligar o cliente ao servidor. Então, ó, aqui a gente tem a visualização desse processo. Né? Ó. De início, o servidor ele inicia o lado servidor, né, da aplicação distribuída e ele ativa esse socket que fica aguardando solicitações dos clientes. Então, um processo cliente, por exemplo, ele inicia o pedido de abertura de conexão TCP, fazendo o que a gente chama de apresentação de 3 vias. O servidor, aceitando esse pedido de conexão, ele cria um outro socket que vai ficar exclusivo para atender esse cliente. Como eu disse, se chega o pedido de um novo cliente, o novo pedido chega nesse socket de entrada e é criado um terceiro socket para atender esse segundo cliente. E assim sucessivamente. Ok? Então a gente precisa atentar para algumas palavras, né, do jargão de fluxo ou de stream. Então um fluxo ou um stream é uma sequência de caracteres que fluem de um lado para outro do processo. Tá? A gente vai considerar um fluxo de entrada que vai ser conectado a alguma fonte de entrada para o processo. Ok? Pode ser, por exemplo, o teclado ou o socket. E um fluxo de saída, que é conectado a uma fonte de saída, por exemplo, um monitor ou um socket. Tá? A gente vai descrever uma aplicação simplificada
usando esses conceitos. Então, a gente vai ter um fluxo de entrada e um fluxo de saída. Então, na nossa aplicação de exemplo, usando o socket TCP, ela é uma aplicação cliente-servidor, na qual, do lado do cliente, a aplicação vai ler uma linha da entrada do teclado, né? O usuário vai digitar, ok? Alguma coisa, e vai passar para o socket, enviando para o servidor, certo? Então, o cliente vai ler a linha de entrada padrão do usuário, que é um fluxo que a gente vai ver do usuário, e vai enviar para o servidor via socket, fluxo para o servidor. Esse servidor vai ler a linha do socket e vai converter a linha para letras maiúsculas e devolve para o cliente. Então, sob o ponto de vista mais de alto nível, né? O cliente digita letras, caracteres minúsculos. Esses caracteres vão ser enviados através do socket TCP para o servidor. O servidor converte esses caracteres para maiúsculo e manda de volta para o cliente. Ok? Então, depois que ele converte, né, ele manda de volta para o cliente e, obviamente, o cliente, no próximo passo, vai ler essas linhas modificadas e vai imprimir isso na tela. Tá? Ok? Aqui a gente está vendo isso, ó, do teclado passa para o fluxo de saída do lado do cliente, né, em direção ao servidor. E o que vem do servidor é passado para o fluxo de entrada para o monitor, certo? Então a gente vai ter que fazer essas conexões aqui, ó. E observem que, sob o ponto de vista da aplicação, acaba aqui, né, ó, a interação do desenvolvedor, certo? Daqui para baixo é a implementação do TCP no sistema operacional e o desenvolvedor não precisa interagir com as camadas inferiores. Então, ó, interações aqui do cliente e servidor usando o TCP. O servidor vai executar numa máquina, né, cujo nome, no nosso exemplo, seria nome host, né? Ele vai criar um socket na porta de recebimento, vamos dizer assim, uma porta X qualquer, para receber os pedidos de conexão, que é esse socket recepção server socket. E vai aguardar a chegada de pedidos de conexão. Tá? Na hora que o cliente apontar para o endereço IP home hosp, né? Lembrando aqui que, se for o caso, vai haver uma conversão via DNS, ok? Na porta X, a tradução dessa ação do lado do cliente é o pedido de abertura de conexão TCP com o servidor, certo? O servidor, na hora que ele aceita, observem, na hora que ele aceita esse pedido de conexão, ele vai criar um socket exclusivo para atender esse cliente. E vai ficar fazendo a leitura do que foi enviado para ele, certo? O cliente vai digitar caracteres, esses caracteres vão ser enviados para o servidor lê essa informação, converte para maiúsculo e manda de volta para o cliente, que vai ler os caracteres agora em maiúsculo e apresentar na tela, né? Depois disso, o cliente, quando desejar, fecha a conexão com o servidor. A conexão vai ser fechada, mas no servidor ele continua aguardando a chegada de novas solicitações de novos clientes, por exemplo, né? Então a gente vai mostrar aqui um exemplo escrito em Java. Então esse aqui é o lado do cliente TCP. Tem as bibliotecas que precisam ser importadas, né? Ó, java.net, ok? E aqui a gente tem essencialmente, ó, a criação do fluxo de entrada, tá? Aqui está sendo criado um buffer de leitura, né, ó, do usuário, ok? Instanciando a classe e que vai capturar as informações do teclado. Aqui a gente já tem, ó,
a criação do socket do lado do cliente que está apontando para o host, nome hosp, e essa aqui é a porta de conexão com o servidor, certo? Então, ele está tentando acessar no host, home hosp. Isso aqui a gente pode pensar no endereço IP, ok? E ao chegar lá, ele vai buscar a porta 6.789. E aqui o que é que ele está fazendo? Ó? Então ele criou o socket aqui, cujo nome é socket cliente. Ele está fazendo uma ligação, né? Aqui, ó, tem o stream de saída, que é o que vai para o servidor. Então ele liga o stream de saída com o socket cliente. Ó. Ok? Continuando aqui, ele está associando um buffer de leitura, né? Ele criou um buffer de leitura para receber aquilo que vem do servidor, certo? Então a gente tem do usuário e do servidor. O que é que vai acontecer? Ele pega o que o usuário escreve, né? Ó, o que vem do usuário, a gente está do lado do cliente, e atribui a frase. Depois ele pega esse fluxo aqui, ó, frase, e envia o fluxo para o servidor. Em seguida, ele vai pegar o que vem do servidor e vai atribuir para frase modificada e apresenta frase modificada no monitor, certo? Depois ele fecha a conexão. Ok? Do lado do servidor, importa as bibliotecas apropriadas, né, para trabalhar com a rede. E aqui a gente tem, ó, a criação do socket de recepção do servidor. Lembra que a gente falou que ele trabalha com socket de recepção? E aqui ele passa explicitamente o número da porta do socket de recepção. Tá? Depois ele fica no loop, aguardando pedidos de conexão nessa porta que ele criou. Aí aqui a gente tem um buffer de leitura para armazenar aquilo que vem do cliente, tá? Associa um outro fluxo aqui para enviar para o cliente, ok? Ó, para cliente. Então, é um fluxo de saída do socket. E aí ele faz o quê? Pega o que vem do cliente, lê essa informação, coloca em frase cliente, converte uppercase para frase em maiúscula e depois envia em direção ao cliente frase em maiúscula. E aqui é o final do laço, né? Ele vai aguardar pedido de outros clientes. Então é algo muito simples, né? Agora a gente vai falar do uso do socket UDP, ok? É muito parecido, né? A principal diferença é porque o TCP é orientado à conexão e o UDP não. Vamos dar uma olhadinha nisso. Então, ó, UDP, socket UDP, o protocolo UDP não tem conexão entre cliente e servidor. Significa que não tem fase de apresentação, né? De aceitação. É uma fase que a gente chama de handshake. O remetente simplesmente coloca o endereço IP e a porta de destino. E o servidor deve extrair o endereço IP, porta do remetente, no datagrama recebido. No UDP, existe a transmissão de dados que podem chegar fora de ordem. Lembra, não tem garantias quanto à entrega nem à ordem. O UDP não implementa essas garantias. Então, pode sim chegar fora de ordem os dados. Sob o ponto de vista do lado da aplicação, né, do desenvolvedor, ele tem, a gente estudou, né, no início do capítulo, aplicações que toleram perda, que não toleram. Então, essa é uma decisão do desenvolvedor. Se ele não quer a implementação do serviço de entrega confiável de dados,
ele vai optar pelo UDP. Existe ainda a possibilidade do próprio desenvolvedor, por algum motivo, querer controlar o serviço de entrega confiável de dados. Então, nesse caso também, ele usa o UDP, certo? Na camada de transporte, e ele vai criar mecanismos de transferência confiável de dados em nível de aplicação. Beleza? Então, aqui a gente tem uma visão geral, né, do serviço UDP, do socket UDP. Né? O servidor vai criar um socket na porta X, né? Tá vendo aqui, ó? E vai aguardar a chegada de datagrama. O cliente cria também um socket e vai apontar o endereço IP de destino, host hosp, e a porta que o servidor está escutando. E envia o datagrama, simplesmente assim. Na hora que ele envia, o datagrama recebe do outro lado e, eventualmente, responde de volta para o cliente e ele faz a leitura do socket na entrada. Observem que aqui a gente não tem estabelecimento de conexão. O UDP não é orientado à conexão. Ok? Então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo do cliente. Para aquela mesma aplicaçãozinha, né? O cliente escreve de um lado, envia esses caracteres para o outro lado, o servidor coloca em maiúsculo e manda de volta para o cliente, tá? Então, o lado do cliente tem aquilo que vem do teclado, né, do usuário em si, é passado para a saída em direção ao servidor. Aqui a gente tem a visualização da abstração do socket, né, encapsulando tudo que está abaixo, desde a camada de transporte envolvendo a infraestrutura da internet. Aqui a gente tem aquilo que vem do servidor de volta para o cliente, que vai ser enviado para o monitor. Então, importar as bibliotecas específicas, né? E aqui a gente tem, ó, a criação, né, de um buffer de leitura do usuário. Então, aqui a gente vai armazenar aquilo que vem do usuário, certo? Criação do socket cliente, né? Aqui a gente está especificando o endereço IP ao qual o socket cliente vai ter que mirar, nome hosp, tá? Ok? Aqui ele está capturando os dados, né? E enviando, pegando aquilo que está sendo digitado, colocando na string frase. Em seguida, ele vai armazenar em dados de envio, né? Continuando aqui do lado do cliente, ó, pessoal, ele está criando um datagrama, um pacote, né? Na verdade, assim, na nomenclatura, né, ele está criando um segmento da camada de transporte, certo? Vai passar dados em envio, que é aquilo que ele pegou do teclado, ok? Está pegando o endereço IP e a porta que o servidor está escutando e envia o pacote, tá? Isso vai ter o efeito de mandar o datagrama para o servidor. Na sequência a gente tem o que, ó? A criação de um outro datagrama aqui com o nome pacote recebido, certo? Esse aqui foi o pacote enviado, né? O objeto pacote enviado, e aqui a gente tem um outro pacote que é o pacote recebido, que vai ser passado para ele aquilo que vem, que é recebido pelo socket cliente, tá? E em seguida ele vai apresentar na tela a frase que veio do servidor, que é a frase modificada para letras maiúsculas, ok? Visão do lado do servidor, né? Aqui é a interface do socket, né? Ele vai pegar o dado que veio do cliente em direção ao servidor, né? Que vai chegar pela interface do socket do lado do servidor, vai transformar para maiúsculo e vai mandar de volta pela mesma interface, tá? Então, como é que fica aqui o jeitão do código do servidor em Java? Importa-se as bibliotecas e aqui, ó, no servidor está criando um datagrama socket na porta 9876. A mesma porta
que o cliente mirou, né? E aí aqui ele cria, né, um fluxo de bytes, né, uma estrutura para bytes, vai ficar num loop o tempo todo aguardando datagramas, né, do cliente, ok? E aqui, ó, ele criou o pacote recebido, certo? E ele efetivamente executa o recebimento, né, ó, do pacote e grava em pacote recebido. Aqui ele está criando a estrutura frase, né, que é um string, certo? Armazena o endereço IP do cliente, né? Pega também a porta do cliente, ok? Porque quando ele for responder ao cliente, ele vai precisar da informação do endereço IP do cliente e a porta do cliente. A gente não falou aqui, mas existe o uso de um número de porta no servidor e no cliente. Na hora que o cliente cria, né, o socket dele, ele pede um número de porta disponível para o sistema operacional. E o sistema operacional passa esse número de porta, ele não precisa especificar, tá certo? Então, o que ele está salvando aqui, ó, o que o servidor está salvando como o número de porta do cliente, é exatamente esse número de porta, tipicamente acima de 1024, que o sistema operacional lá do cliente gerou e disponibilizou para o cliente, tá? Então aqui, ó, ele vai gravar a frase já em maiúsculo, né? Porque ele vai pegar a frase aqui, ó, que ele recebeu e vai transformar em maiúsculo. Coloca isso em dados enviados, né? Ok? Cria o pacote dado enviado e passa essa infraestrutura toda para o socket, criando esse pacote, né? Ó. Aqui é o envio do pacote em si, mas aqui ele está criando o datagrama, o pacote, que tem dentro dados enviados, o tamanho, o endereço IP do cliente e a porta do cliente. Em seguida, envia. E vai ficar fazendo isso o tempo todo no loop, porque qualquer cliente supostamente pode enviar segmentos para o servidor UDP. Ok? Bom, com isso a gente chega ao final, né, do estudo envolvendo a camada de aplicação. Nessas últimas aulas sobre camada de aplicação, a gente estudou um pouquinho sobre as arquiteturas de uma aplicação distribuída, né, cliente-servidor, peer-to-peer, e aplicações que, em algum aspecto, são cliente-servidor e outro peer-to-peer, né, que a gente chamou de híbrido. A gente viu alguns aspectos relacionados aos requisitos das aplicações, confiabilidade, tolerância ou não à perda de dados, largura de banda, atraso. Vimos os modelos de serviço da internet, que são providos pela camada de transporte, né? Pode ser TCP, que é orientado à conexão e confiável, ou não confiável, que é implementado pelo UDP. Estudamos os protocolos HTTP, FTP, SMTP, POP, MAP, DNS. Discutimos alguns exemplos também de aplicações peer-to-peer, né? E falamos um pouquinho sobre alguns conceitos e ilustrações, né, exemplos sobre programação em socket, TCP e UDP. Então, alguns aspectos importantes que a gente aprendeu sobre os protocolos. Existem, tipicamente, troca de mensagens, né, entre os protocolos da camada de aplicação, e essas mensagens têm, usualmente, formato de pedido e de resposta. Tipicamente, o cliente está solicitando informação ou serviço e o servidor vai ficar respondendo essas solicitações. Em boa parte dos protocolos tem um código de status da resposta, né? Essas mensagens, que é como se fosse a língua, né, que as aplicações utilizam para se comunicar, elas vão ter cabeçalhos com informações de controle e a parte de dados, que é aquilo que realmente o outro lado da aplicação está querendo, tá? A gente viu também a possibilidade de mensagens de controle versus mensagens de dados. A sinalização pode ser
na mesma banda, como no HTTP, ou fora da banda, como no FTP, né? Existe aspecto centralizado e distribuído, que a gente discutiu um pouquinho no contexto das aplicações peer-to-peer e cliente-servidor. O protocolo, ele pode manter estado ou não, né? Pode exigir ou não transferência confiável de mensagens. E observem que é uma boa complexidade esta, né, dos protocolos da camada de aplicação, que não está no núcleo, fica na periferia, implementada nos hosts, né, nos sistemas finais. Isso simplifica bastante o funcionamento do núcleo da rede, tá? Então, com isso a gente conclui as aulas sobre camada de aplicação e na próxima aula a gente vai começar a falar sobre camada de transporte, ok? Então, um abraço, até lá.